Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Em Mateus 13, nós encontramos a parábola do semeador. Com certeza, você já ouviu essa e muitas outras parábolas descritas na palavra de Deus. Jesus frequentemente ensinava por meio dessas histórias, que iam muito além de meras palavras. Elas carregavam lições profundas, que sempre encontravam lugar nos corações daqueles que as ouviam. Antes de iniciarmos minha fala, assistimos à primeira parte do filme Prontos para a Colheita. Essa produção, escrita e desenvolvida com base em nossa história, foi preparada especialmente para o dia de hoje. No filme, conhecemos a jovem Marília, que simboliza a Associação Sul de Rondônia. Ainda jovem, ela depende de seu pai para aprender a trabalhar na terra. O Senhor José, pai de Marília, representa Deus, o Pai Celestial que inspira, guia e acompanha com amor o crescimento e o desenvolvimento de sua filha. As linhas da história da Assur têm muito em comum com a parábola do semeador. Em nosso território, nós encontramos diversos tipos de solo. Eles representam os corações das pessoas com as quais nós nos relacionamos no dia a dia. Deus nos chama a sermos semeadores, aqueles que preparam a terra, plantam a semente da verdade e cultivam e cuidam dessa plantação. É uma missão que exige dedicação e fé, pois ao unirmos nossos esforços humanos à chuva do Espírito Santo, os frutos vão brotar e a colheita se torna verdadeiramente abundante. Vamos refletir juntos sobre o processo de plantação, que pode ser dividido em 4 etapas principais: a preparação do solo, o plantio da semente, o cultivo e o crescimento e, por último, a colheita. Quando comparamos essas etapas com o que vivemos neste último quadriênio em nosso território, percebemos uma forte conexão. Por isso, decidimos estruturar esse relatório hoje com base nessas 4 fases. Para falarmos sobre a primeira etapa, convidei um jovem missionário. Ele entende profundamente sobre o preparo do solo, tanto para o plantio de sementes, quanto para a semeadura da verdade no coração das pessoas. Michael, por favor, compartilha com a gente como funciona essa primeira fase. Pastor, o primeiro passo, você precisa conhecer o solo onde você quer fazer a sua plantação. Você precisa analisar as espécies que você tem no local, as espécies que você tem na redondeza, para ver se a qualidade de vida desse solo é boa. O segundo passo é você fazer uma análise de solo, para você saber os nutrientes que você tem em abundância e aqueles que estão faltando, para você realmente aplicar os nutrientes de acordo com a necessidade do solo. E então, após descobrir tudo isso, você começa com os preparativos do solo. Você ara a terra, você faz todo o manejo necessário para que você possa plantar a sua semente e que a sua planta possa crescer saudável e ter uma produção em abundância. Se eu não faço uma análise de solo, às vezes eu posso aplicar outros nutrientes que a planta não vai necessitar, e isso vai atrapalhar no crescimento e no desenvolvimento pessoal de cada planta. Olha, enquanto eu morava aqui no Brasil, eu trabalhava junto com os meus pais aqui na fazenda que a gente tem. A gente trabalha com o manejo de solo, a gente trabalha com o manejo das plantas que a gente cultiva aqui, né, as espécies que a gente trabalha. Então a gente trabalha no manejo delas, são várias atividades que a gente desenvolve durante o dia. No ano de 2023, eu estava na Missão Caleb
E lá na missão eu recebi um chamado para ir no Instituto de Missões Noroeste e participar do projeto Escola de Imersão Transcultural. Lá nós recebemos a preparação e a capacitação necessária para o campo missionário no exterior. Após eu estudar no Instituto de Missões Noroeste, eu recebi um chamado no país da Tanzânia, no continente africano, onde eu atuo atualmente como missionário. Lá na Tanzânia, o meu trabalho é com a agricultura. Então, através do manejo diário, através do nosso trabalho diário, eu uso as oportunidades para poder ensinar eles, assim como Jesus nos ensinou, usando o exemplo da natureza, assim como Deus criou a natureza. Tudo tem conexão com a palavra de Deus. Eu acredito que, assim como no solo, nós precisamos ter um conhecimento sobre as diferentes variedades de vida que nós temos nesse solo. Nós precisamos ter um conhecimento individual de cada pessoa que nós estamos evangelizando. Nós precisamos realmente ser amigos dessas pessoas, para que você realmente possa pregar a mensagem do Evangelho de acordo com as necessidades dela, para que essa semente do Evangelho que você está plantando no coração dela, que ela possa crescer saudável e possa produzir belos frutos e frutos em abundância. Antes de eu ir para o campo missionário, onde a gente teve vários treinamentos, várias programações evangelísticas, onde me preparou como missionário, e eu também entendi que para ser um missionário efetivo, para que Deus possa me usar, eu preciso ser amigo de Deus. E foi aonde eu comecei a desenvolver a minha conexão íntima com Deus. Eu sinto que Deus tem me usado de uma forma muito grande. E isso me deixa muito emocionado, porque pregar, falar sobre a mensagem de Deus é algo muito poderoso. E hoje eu não me sinto realmente totalmente preparado, mas eu sinto que eu tenho que estudar mais a palavra de Deus e realmente me capacitar para a missão. E sei que Deus vai me usar de alguma forma para a pregação do Evangelho. Para tornar possível a semeadura em nosso campo, começamos pelo essencial: preparar o coração dos semeadores, aqueles que levariam as sementes da verdade. Em 2021 e 2022, muitas pessoas responderam: eu vou, ao chamado divino. Foram distribuídos 4.000 kits missionários e muitos se comprometeram a semear a verdade em nosso território. Em 2023, fortalecemos a missão com a Escola Sabatina Viva. Pastores distritais foram capacitados, nós tivemos uma formação que foi replicada pelos coordenadores distritais e chegou até os líderes locais. As esposas dos pastores também participaram, garantindo que a família pastoral estivesse devidamente preparada para atender as igrejas. Também capacitamos nossa equipe de ancianato e diaconato. Nós tivemos encontros regionais e gerais. Nos últimos 4 anos, envolvemos mais de 11.000 membros nos IDs e nos treinamentos realizados ao redor de nosso campo. As ações de preparo do solo também alcançaram as mulheres da ASUR. Os retiros espirituais, a escola de evangelismo e o congresso Escolhidas para a Missão, realizado em abril deste ano, que reuniu mais de 1.800 mulheres, foram algumas dessas iniciativas. Nós treinamos e capacitamos mais de 1.400 professores e líderes do Ministério da Criança e do Adolescente. Essa preparação também se estendeu aos nossos jovens, com os vários treinamentos que promovemos. O primeiro simpósio de comunicação, música e sonoplastia, em 2022, capacitou mais de 200 participantes. Reconhecemos as constantes mudanças do mundo atual e, por isso, demos um passo além ao iniciarmos em 2024 a Escola de Comunicadores. Com 600 alunos inscritos de todo o Brasil, com aulas mensais, essa iniciativa tem promovido uma capacitação abrangente. Nós também treinamos mensalmente nossos comportores efetivos, tanto técnica quanto espiritualmente. O Serviço Voluntário Adventista também desempenhou um papel essencial nessa preparação, formando 232 alunos nas escolas Send-Me, entre os anos de 2023 e 2024. As equipes distritais de mordomia cristã foram preparadas ao longo deste quadriênio. Em abril deste ano, por exemplo, nós promovemos um congresso que reuniu mais de 800 pessoas. Essa capacitação
também tem sido replicada nas igrejas locais por meio dos sábados de mordomia e outros projetos mais, né? Nós também capacitamos as demais equipes, como por exemplo a de secretaria, com diversos encontros e projetos especiais. Nós tivemos o bonde manual, por exemplo, e para a SUR é essencial que os semeadores estejam preparados tanto espiritualmente quanto fisicamente. Com esse propósito, abrimos 38 clubes de saúde e em maio deste ano nós realizamos o congresso que reuniu mais de 150 pessoas. Com o mesmo propósito, também promovemos a primeira corrida Vida e Saúde e desenvolvemos um projeto Mulher Mais ao Extremo. Essas e outras iniciativas foram possibilitadas por um investimento de mais de 32 milhões de reais destinados a tornar a pregação do Evangelho uma realidade em nosso território. Bom, depois que o solo está preparado, aí chega o momento de plantar as sementes. A fase do plantio não é tão simples como pode parecer. E por isso, a gente precisa da ajuda de quem tem prática nesse trabalho. Em Cacoal, o irmão Cleidivaldo tem trabalhado plantando sementes de diversos tipos. Entre elas, a mais importante, a semente da verdade. Irmão, nos diga, qual é a forma correta de plantar uma semente? Então, pastor, a gente começa, né, fazendo primeiro a covinha de 2 a 3 centímetros, né? Em seguida a gente planta, né, a semente. O ideal, né, é de 2 a 3 sementes, né, por cova, para uma não sufocar a outra. Sementes boas, né, selecionadas, né, e aqui, né, ela vai ficar aqui por 3 a 4 dias, então ela já vai germinar. E depois dessa semente semeada, né, precisa também ali de um cuidado. Então há muitas plantas que precisam ser plantadas, por exemplo, né, num vasinho como esse, né? A gente cobre quando vem a chuva forte, cobre do sol. E depois, quando essa planta está maiorzinha, né, a gente vem e planta, né, na terra. Assim também a nossa relação é com as pessoas, né? Como se plantar no vaso é como se fosse, né, um pequeno grupo, né, onde a gente ajuda a pessoa, né, a caminhar até o dia, né, que ela consiga, né, caminhar, né, por si própria. Então a nossa rotina começa muito cedo. Eu levanto, faço o culto, né? A gente faz o culto e depois inicia, né, então, o trabalho. Eu venho para a roça. Toda terça, quinta e sábado a gente tem estudos bíblicos. Os nossos estudos agora no momento são todos distantes, né? E a gente tem uma moto, né? E todos os estudos que a gente vai fazer, né, a gente utiliza essa moto. Minha dupla missionária, né, é um presente que Deus me deu, né, que é minha esposa, né. E está junto comigo, né, nos estudos. Não tem hora, não tem barro, né, não tem dificuldade. E é a parte mais alegre da nossa vida, é fazer estudos bíblicos, né? Porque a gente sabe que da mesma forma que a gente quer ir para o céu, né, a gente quer levar essa mensagem para outras pessoas, para que elas também alcancem, né, para que elas possam também ir conosco, né, viver a eternidade com nosso Deus. A missão de Deus para minha vida é alcançar pessoas para o reino dos céus. Eu me sinto, né, muito honrado, né, por Deus ter confiado, né, a mim, né, uma pessoa, né, tão simples, né. É uma obra tão maravilhosa que é essa. Quando eu estou ali, né, trabalhando no solo, plantando a semente, vendo ali crescendo, eu fico imaginando assim, né, a palavra sendo plantada nos corações das pessoas. Com o tempo, né, ela vai germinar e vai crescer. E a palavra de Deus é a semente. Então, se a gente planta, né, uma semente boa, produz bom fruto. Assim como a chuva é para a terra, o Espírito Santo nela rega a semente plantada nos corações, né? A missão de semear exige paciência, dedicação e até lágrimas.
mas traz consigo a promessa de uma colheita abundante e eterna. Com uma liderança treinada para conduzir as ações em nosso campo, os encontros semanais das unidades de ação em pequenos grupos têm sido um motor essencial para avançar o plano missionário. Atualmente, contamos com 398 pequenos grupos atuantes no sul de Rondônia e, nesse quadriênio, distribuímos mais de 114 mil folhetos, 8 mil estudos bíblicos, 500 DVDs missionários e mais de 15 mil livros de treinamento. Além disso, cerca de 4.700 kits de batismo e mais de 5.700 Bíblias foram distribuídas. Crescemos em classes de professores, que já somam 79 classes atuantes, e no número de pessoas recebendo estudos bíblicos, nós alcançamos 6.468 pessoas nesse último ano. Nessa equipe de recepção tem sido essencial. Nós temos criado igrejas mais acolhedoras e, com isso, facilitado o processo do plantio da semente da verdade. As campanhas do projeto Quebrando o Silêncio têm sido uma ação de grande impacto na comunidade, com distribuição de mais de 600 mil exemplares de materiais educativos e também a realização de passeatas, por exemplo, eventos de conscientização, entre outras coisas. As mulheres também estiveram envolvidas no evangelismo feminino em nosso campo. E em 2024, tivemos mais de 91 pontos de pregação. As crianças e os adolescentes têm um papel precioso na missão de Deus. E por isso, desenvolvemos projetos e ações que buscam preparar e discipular essa nova geração. As classes bíblicas e os pequenos grupos são um alicerce desse trabalho. Hoje, contamos com mais de 97 classes e 855 participantes em pequenos grupos teens. Projetos como a Missão Teen, Um Dia com Deus, o Evangelismo Kids, têm engajado as nossas crianças e adolescentes na missão, e a Escola Cristã de Férias teve um grande impacto em 2024. Ela alcançou mais de 914 crianças, das quais 416 não eram adventistas. Durante a Semana Santa, a Semana da Esperança e o Reencontro, a semente da verdade foi cuidadosamente lançada em cada coração. No último quadriênio, impactamos o sul de Rondônia distribuindo mais de 400 mil livros. A Missão Caleb mobilizou centenas de jovens. Eles investiram tempo e energia para compartilhar o Evangelho e servir nas comunidades ao redor. O projeto Vida por Vidas, com a doação de mais de 1.600 bolsas de sangue ao longo do quadriênio inteiro, demonstram o compromisso desses jovens com a solidariedade e o cuidado ao próximo. A comportagem é uma forma poderosa de semear a semente da verdade. No último quadriênio, mantivemos uma média de 14 comportores efetivos. 240 comportores estudantes dedicaram suas férias na propagação do Evangelho. E com o projeto Sonhando Alto, muitos deles puderam ingressar em nossas faculdades ao redor de todo o Brasil. Em 2023 e 2024, nossos missionários do SVA participaram de mais de 7 missões locais. Eles mobilizaram cerca de 350 voluntários que atenderam aproximadamente 1.500 pessoas em comunidades necessitadas. O compromisso com a missão também ultrapassou fronteiras. Nós levamos voluntários dedicados a servir em países como Paraguai e Tanzânia. Nos últimos 4 anos, foram realizados mais de 900 projetos sociais, que beneficiaram mais de 84 mil pessoas. Nesse período, foram arrecadadas e doadas quase 500 toneladas de alimentos. Os mutirões de Páscoa e Natal
somaram cerca de 190 toneladas de alimentos, enquanto mais de 200 cursos gratuitos foram oferecidos para capacitar a comunidade. O projeto Costureiras de Esperança confeccionou mais de 10.000 máscaras durante a pandemia, além de 1.000 turbantes para o Hospital do Amor e a customização de aproximadamente 6.000 camisetas, cuja venda financiou outras ações sociais. No projeto Melhor Ceia, voluntários celebraram o Natal como muitos moradores de rua, proporcionando não apenas refeições, mas também esperança. Já o Mãos que Servem, em parceria com a ADRA, mantém 5 cozinhas solidárias, que distribuem refeições semanalmente e atendem famílias vulneráveis e também atendem moradores de rua. O trabalho de evangelização nos presídios tem levado esperança e transformação para apenados e suas famílias. Muitas equipes missionárias atuam em 4 cidades do território da Açur. Esse esforço tem gerado frutos significativos. A Escola Bíblica Novo Tempo tem se destacado como um importante instrumento de discipulado, conectando os alunos da TV Novo Tempo às igrejas locais. Nos últimos 4 anos, foram inaugurados 22 espaços Novo Tempo em todo o nosso território da Açur. Em 2024, 6 espaços foram abertos somente esse ano, possibilitando visitas missionárias a 374 pessoas. A educação adventista no sul de Rondônia coloca a espiritualidade no centro do processo educativo, com capelas, classes bíblicas e ações sociais. Iniciativas como PMDE, ou Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, visitas missionárias e a Semana Santa promovem momentos significativos. Jesus veio ao mundo não como um rei, ele veio como um semeador, espalhando a semente da verdade em corações sedentos. Inspirado por seu exemplo, seguimos lançando a boa semente, confiando que cada ação, cada palavra, cada gesto de serviço refletirão o amor de Deus, preparando os corações para o crescimento espiritual. Ellen White, em um dos seus manuscritos, disse que se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita de ervas nocivas e daninhas, que será difícil exterminar. Sobre esse assunto, nós temos a pessoa certa para nos explicar. Há muitos anos, ele tem cultivado suas plantações do sítio e cuidado daqueles que um dia receberam a semente da verdade. Irmão Gediel, como que devemos cuidar de uma planta? Como, por exemplo, da cana, que é uma de suas especialidades. Pastor, olha só. Primeiro, nós precisamos entender que a cana precisa de cuidado. Esse apoio aqui é para elas não caírem, é para elas crescerem e ficar bonitas. Se elas caírem, elas vão ficar ruins. E acaba soltando ali no solo ali e acaba a gente perdendo o plantio. Quer seja as fraquinhas ou as mais fortes, precisa de cuidado para que elas possam desenvolver e ficar umas canas saudáveis e boas. Então, as plantas são como a gente. Tem canas que elas conseguem ficar em pé legal ali sozinha. Aí tem cana que precisa ter aquele aparo ali para ela não ficar caindo. Então, como as pessoas, é um cuidado assim muito importante. Pelo seguinte, para começar, nós precisamos entender que ele é uma criança. Uma criança você não pode deixar sozinha. Tem que estar sempre orientando, aconselhando e dando cuidado ali que for necessário, aquilo que estiver dentro do seu alcance. Nós somos 3 famílias assim, muito próximas aqui. Nós trabalhamos com eles a partir de 2010. Sempre ali do lado, para dar o suporte para eles, ajudando eles. E a moça, em 2015, ela foi batizada. E nesse processo foram nascendo as crianças. E a menina mais velha, quando completou 8 anos, ela foi batizada.
A do meio completou 8 anos, foi batizada. A mais nova completou 8 anos, foi batizada. E ano passado, para minha surpresa, o pai também foi batizado em novembro. Olha só, tem uma coisa que às vezes nós desprezamos, sabe o que é? Relacionamento. Como é que nós fazemos isto? É difícil no dia a dia, cada um tem a sua rotina, mas na sexta-feira, no pôr do sol, ou o culto é feito aqui em casa, ou é feito na casa da minha nora, ou é feito na casa deles. Então, pelo menos uma vez por semana, nós estamos reunidos. E isso eu acredito que tem feito diferença. Minha esposa e eu, há uns 10 anos, temos o Ministério de Oração. Nós temos um caderno, eu tenho meu caderno, ela tem um dela. Eu oro todos os dias, aproximadamente 1.800 pessoas. Mesmo que agora nós não vejamos o resultado maravilhoso de tudo isso, não vamos desanimar, porque Deus vai concluir o trabalho que foi começado e Ele depende de cada um de nós para fazer esse trabalho. Eu tenho um desejo muito grande, é ver o Senhor Jesus voltar em glória e majestade e ver essas pessoas receber dele a coroa da vida. Porque a alegria de um cristão, de um filho de Deus, é ver o evangelho progredindo. Eu creio que essa pregação do evangelho, esse final da pregação do evangelho vai ser muito forte. Ao longo deste quadriênio, realizamos diversas ações para garantir que a semente plantada pudesse crescer. Uma dessas iniciativas foi o curso Crescendo em Cristo. Já realizamos 28 formaturas e certificamos mais de 540 alunos com esse projeto especial. Parte do plano missionário, iniciado em 2023, também tem promovido esse cultivo por meio das unidades de ação nas reuniões de pequenos grupos. Nós acreditamos que a escola sabatina é o coração da igreja e quando ela está viva e participativa, é a base para o crescimento, gerando frutos abundantes e fortalecendo a missão. Durante esse quadriênio, nós plantamos 24 novas igrejas em nosso território, adquirimos 13 terrenos e diversas estruturas para a construção de novos templos. Investimos 5,7 milhões em templos, dos quais 3,4 milhões foram destinados às reformas realizadas pelo projeto Neemias. Além disso, instalamos equipamentos para a TV Novo Tempo, investimos no CATRI também, fortalecendo bastante o apoio a projetos evangelísticos. Em setembro desse ano, nós vimos os frutos desses esforços no 6º Campuri da Açur, que envolveu mais de 2.000 desbravadores. Para esse evento, produzimos uma websérie especial. E o resultado você também pode assistir no Feliz 7 Play. Com o crescimento para cerca de 21.602 membros nesse quadriênio, amém? Com mais igrejas, mais pastores, foi necessário expandir a sede administrativa da Açur para atender às novas demandas do campo. Um novo anexo foi construído com uma estrutura completa de estúdio, destinada à criação de projetos evangelísticos e ao fortalecimento espiritual e pessoal dos membros de nosso território. A loja Céus, por exemplo, aqui de Ji-Paraná, foi ampliada e em janeiro desse ano nós inauguramos uma nova loja em Vilhena. Ela é voltada para atender a comunidade e também aos pais dos alunos da educação adventista. Para continuar oferecendo uma educação de excelência aos mais de 2.236 alunos e proporcionar melhores condições aos professores e funcionários, nós investimos na infraestrutura poderosamente. Em 2022, inauguramos a Escola de Ouro Preto do Oeste, após a sua ampliação, e em Vilhena construímos 4 novas salas. Neste ano de 2024, iniciamos a reforma do CAGE. Além dessas melhorias estruturais, nós implantamos o projeto bilíngue em 3 de nossas 5 unidades escolares. Nós temos dedicado esforços ao cultivo das novas gerações em nosso território. Atualmente,
contamos com mais de cerca de 3.355 adolescentes, participando de nossos 110 clubes de desbravadores. Em 2023, celebramos a participação de mais de 1.000 aventureiros no 6º Aventuri da Açur. As histórias desses e de muitos outros eventos que realizamos são compartilhadas por meio de nossas produções audiovisuais. Vídeos, relatórios, como esse que você está assistindo agora, até reportagens para a TV Novo Tempo, matérias para o site oficial da igreja e conteúdos para as redes sociais. Temos investido esforços para criar formas de alcançar corações de todo jeito, onde quer que eles estejam. Essa dedicação tem gerado crescimento constante, glória a Deus. Nós instituímos 2 fóruns de liberdade religiosa nas cidades de Cacoal e Ji-Paraná, com o objetivo de fortalecer parcerias com órgãos públicos e assegurar os direitos relacionados à liberdade de crença. Também dedicamos atenção especial às famílias, promovendo finais de semana temáticos e realizando 2 cursos de noivos por ano, com o propósito de instruir e apoiar o desenvolvimento dos novos lares que estão começando a germinar. Os esforços dedicados ao longo dos últimos 4 anos trouxeram resultados excelentes para o campo da Açur. Como resultado direto do plano missionário previamente estabelecido, o Festival das Unidades e Ação tem se tornado um marco na celebração dos frutos que são colhidos nos sábados nas igrejas. A festa das primícias, por exemplo, também se destacou como um poderoso movimento de colheita espiritual. Esse projeto envolveu mais de 200 congregações e culminou em uma celebração significativa, evidenciando a entrega e o compromisso de colocarmos Deus em primeiro lugar. A comportagem foi outro pilar importante, com 874 interessados em batismos e 134 batismos diretos do trabalho dos comportores. Mostramos que cada livro distribuído é uma semente plantada no coração. Em paralelo, o trabalho nos presídios resultou em 117 batismos somente em 2024, incluindo histórias tremendas de profundas transformações, como aquelas de pessoas que deixaram facções criminosas para seguirem os passos de Cristo. Além disso, a educação adventista contribuiu para mais de 100 batismos, não só de pais, mas também de alunos e funcionários, fortalecendo a fé no ambiente escolar. Encontros de casais, como Casais de Esperança que mencionamos, também evidenciaram a força do evangelismo, resultando em 128 batismos e impactando mais de 2.500 participantes. A Semana Santa de 2022 marcou um momento histórico, com 283 batismos e iniciativas como a Missão Caleb, que alcançou cerca de 800 batismos, também evidenciam a força e o poder do trabalho evangelístico. Em 2023, o batismo da primavera foi marcado por 433 batismos, reafirmando o impacto do engajamento das igrejas e dos membros na missão. Como resultado do preparo adequado do solo, plantio da semente e do cultivo da nossa vasta plantação, a partir do trabalho e envolvimento apaixonado de igrejas, membros e pastores, colhemos mais de 5.223 frutos. 5.223 preciosas almas neste quadriênio. Louvado seja o Senhor. Nós somos chamados a semear, e com a devida dedicação ao trabalho missionário e dependência naquele que dá a semente e a faz germinar, teremos os frutos do nosso trabalho. Pastor Ronivon, o sentimento é de gratidão, de alegria, de realização.
e poder ter participado desse processo da semeadura até a colheita. E agora, saindo de cena, eu posso ver o resultado do trabalho e o sentimento muito gratificante que eu tenho é de poder ver que eu estou encerrando o meu trabalho pelo tempo de serviço e estou deixando muitos frutos de uma colheita farta. E isso traz muita alegria para mim, porque eu estou saindo de cena apenas um, mas muitos estão ficando no meu lugar. Durante esse período todo, a gente teve uma trajetória muito longa na educação e no ministério. Eu fiquei, ao todo, 9 anos cuidando de igrejas. E aqui no IAAMO, cuidando da escola durante 28 anos. Esse tempo da colheita, ele não pertence a nós. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. E as pessoas, elas vão, no determinado tempo, ouvir, elas vão atender o convite. E aquela semente que foi plantada há bastante tempo, ela está lá, no período de latência. Mas no devido tempo, ela vai florescer. E muitas surpresas nós vamos ter. Até pessoas que nós nem sabíamos que elas tinham se convertido, mas pelo resultado do processo educacional, pelo resultado do processo ministerial na vida dessas pessoas, com certeza nós vamos ter surpresas na eternidade. O Wilson é um desses frutos que a gente vê que vai acontecendo, que vai florescendo. É um aluno que veio aqui para a escola quando ele tinha apenas 10 anos. E ele está concluindo o ensino médio agora. Eu não sabia que o pai dele tinha sido batizado por influência da escola. O Wilson também foi batizado aqui. Não conhecia a igreja antes daqui, mas eu fui criando laços, fui me aproximando, a igreja me acolheu, o pastor Enoque me acolheu. O sentimento que mais me marcou foi, eu posso dizer que talvez o meu batismo. Meu pai foi cada vez mais sendo influenciado também. Hoje o meu pai é adventista. O pastor Enoque, ele colaborou para eu ser quem eu sou hoje. A expectativa de vida, os sonhos, a visão, a religião, e talvez seja até algo memorável e coincidentemente bonito terminar esse trajeto juntos. Nós viemos aqui para o IAAMO em 89 e ele veio para trabalhar na agricultura. Então, quando nós viemos para cá, viemos para servir. Todos os dias nós colhemos frutos quando a gente está trabalhando, entendeu? Sempre tem uma resposta. Os frutos são as respostas daquilo que a gente planta, né? Então, o que nós temos na nossa, assim, de sentimento é gratidão a Deus pelo presente maravilhoso que Ele nos deu, que foi o ministério. Esse foi o maior presente. Eu sempre falo, o IAAMO foi um presente pra gente. Enoque, você é o amor da minha vida. Eu não me vejo sem você. Você é o meu chão, é o meu tudo. E você é a minha base também, porque quando eu conheci a Jesus, eu não tinha base nenhuma, né? Eu só tinha 15 anos. Então, Enoque, eu te agradeço muito, meu amor, por tudo que você fez por mim, pela paciência de me mostrar o caminho, né? De mostrar o caminho por onde andar. E eu caminhei, eu trilhei esse caminho ao seu lado, mas eu quero passar a eternidade ao teu lado também. E que Deus nos abençoe nesse novo ciclo de vida aqui. Vamos curtir a aposentadoria, mas também vamos continuar trabalhando para Jesus. E pode contar comigo, eu estou ao seu lado. Eu queria uma salva de palmas para esse casal e eu vou pedir para eles virem aqui à frente. E olha, eu estou trazendo o pastor e a família aqui porque você já percebeu que a Bíblia é cheia de testemunhos de homens e mulheres de valor? Por que Deus colocou esses testemunhos lá?
porque esses testemunhos nos ensinam muito mais do que sermões. E quantos sermões esse homem já pregou? Quantos sermões a irmã Clara já ouviu e quem sabe já falou também? Muito obrigado a vocês por terem chegado aqui com tanta disposição. Eu estou aqui há 2 anos. Se você me perguntar, pastor, teve algum dia que o pastor Enoque ligou para você para reclamar, para falar de alguma coisa negativa? E se teve, eu tomei alguma pílula que eu esqueci, porque mesmo quando ele trazia um problema, ele dizia assim, mas pastor, a gente pensou em tais e tais soluções. Então essa é uma característica rara. Vou dizer para você, sério, é rara em nossos dias, porque a vida do pastor, do ministério, envolve tanta luta. Agora imagine de um diretor de internato, e quando ele vai dormir, o celular dele tem que ficar ligado, porque se o menino sentir uma dor, ele que no final é o responsável. Então eu agradeço a vocês por tudo que vocês fizeram ao longo desses anos, e em uma Assembleia Quadrienal nós queremos fazer essa passagem, não a transferência de ministério, não que vocês estão deixando, porque o Senhor já me falou, a Clara também, o desejo de vocês continuarem trabalhando para Deus, e para isso a gente não se aposenta, né? Muito, muito obrigado. Vamos assistir, vamos para aquele canto ali. Nós temos um recadinho para vocês aí. Eu tive o privilégio de estudar no IAMO de 2005 a 2007, um período muito singular na minha vida. E nesse período foi quando o pastor Enoque chegou para ser diretor, ali em 2007, no início de 2007, todo empolgado, cheio de sonhos, cheio de metas. E olha, Enoque, tu fez a diferença na nossa vida. O Senhor vivenciou várias fases da minha história. O Senhor foi a Porto Velho fazer meu casamento. O Senhor teve o privilégio de fazer a dedicação da minha filha depois de 1 ano. O Senhor me instigou a querer fazer o que eu mais amo, é viver uma vida no ministério, ser um pastor. Hoje, como pastor, eu vejo o Senhor como um paizão que me instigou e me ensinou, me motivou a fazer aquilo que tem feito. Eu agradeço, porque como ex-aluno do IAMO, eu sei que o Senhor olha para cada criança, para cada aluno do IAMO, como um filho seu. O Senhor se preocupa com cada um de nós. Aqueles que passaram e os que estão, o Senhor se preocupa. E por isso, agradeço de coração tudo que o Senhor fez por nós. E eu posso falar com muito carinho por cada um dos ex-alunos, que o Senhor deixou a sua marca em nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e um forte abraço do seu amigo aqui, Pastor Robson. É com muita alegria, muito orgulho e muita emoção que eu venho falar sobre esse casal ministerial. Sou a primeira filha deles e cresci envolvida pelo ambiente do ministério, envolvida pelas coisas da igreja. Então a gente participava das visitas pastorais com ele, enquanto ele dava estudos bíblicos ou visitava alguma família, a gente cuidava das crianças menores. Quando ele dirigia evangelismos públicos, nós o acompanhávamos e ele sempre tinha um ministério pra gente. Nem sempre a gente queria estar ali, mas quando a gente estava ali a gente se sentia muito útil, a gente se sentia parte daquilo. E isso plantou dentro do nosso coração uma semente, um chamado missionário que não pode ser separado de quem a gente é hoje. Então hoje ainda a gente colhe os frutos desse ministério no qual fomos inseridos. Quantas lembranças como essa nos construíram. E eu sou extremamente grata por fazer parte disso. Essa consciência nos acompanhou durante todas as fases da nossa vida. Hoje eu tenho muita alegria em celebrar a jubilação do meu pai. Louvado seja Deus pelo ministério que vocês desempenharem de maneira tão linda e tão inspiradora. Como a primeira auxiliar de vocês, eu me sinto privilegiada e eu louvo a Deus pela maneira intensa, pela maneira verdadeira, pela maneira inspiradora como esses alunos de ministério foram vividos. Muito obrigada. Olá, meu sogro, olá, minha sogra. Que dia especial. Depois de 36 anos de ministério vividos intensamente, esse ciclo termina. Mas que bom que vocês doaram tudo que vocês tinham. E é impressionante ver as marcas como elas ficaram registradas no tempo. E a forma como fui recebido por você, por minha sogra,
foi de fato assim, a demonstração de que Deus conduziu o ministério de vocês. E eu pude rever isso acontecendo com várias outras pessoas que cada vez iam se encontrando com vocês e eram sempre bem cuidadas, bem acolhidas. E essa é uma marca para o meu sogro, que com certeza segue no meu ministério. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre vocês e muito obrigado, porque um dia vocês abriram as portas para que eu fizesse parte dessa família, fosse influenciado por vocês e agora ter a oportunidade de influenciar outras pessoas com tudo aquilo que eu aprendi e vivi aí com vocês. Deus abençoe muito. Você me ensinou muitas coisas, pai, mas tem uma coisa que você me ensinou que mudou a minha vida. Sabe o que é? Servir. Você serve. Você serve sem reservas, não importa se é difícil, se é fácil, não importa se você está cansado ou não, não importa se a pessoa merece ou se não merece, não importa se você sabe fazer ou precisa aprender, não importa o horário, você faz, você se doa, você se entrega. Isso é muito, claro para mim. Deus criou a gente para ser uma bênção. E não existe outro propósito na vida que seja mais importante do que esse, ser uma bênção. E você é uma bênção, a sua trajetória, pai, é algo assim, é milagroso, é lindo, é algo que não existe. E eu sou sua fã, eu te admiro tanto, tanto, tanto. Você é inspiração para minha vida, para o meu ministério, para a educação dos meus filhos. Eu ensino para eles a mesma coisa que você me ensinava quando eu era criança. Vocês dois falavam para mim, mamãe e papai diziam assim: filha, a vida não é venha a nós, venha a nós, venha a nós. Você tem que servir. Levanta e faz a tua parte. E até hoje isso ecoa aqui. E eu ensino isso para os meus filhos, sabe? Obrigada porque vocês me ensinaram isso. Eu admiro muito, 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 muito vocês. Eu amo vocês. Paizinho, a sua trajetória, o seu ministério é algo assim que nunca será esquecido. Obrigada por compartilhar comigo, sabe? Tantas coisas, mas principalmente a importância de servir e de ser uma bênção. Você é a minha inspiração, número 1, tá bom? Te amo muito, tenho muito orgulho de você e eu quero ser como você. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ainda há muito para fazer. Muitas sementes que foram plantadas e ainda não deram frutos precisam de cuidado, de cultivo para germinar. Pouco tempo nos resta. Os campos já estão maduros. Que possamos aceitar o chamado de Deus e hoje respondermos juntos: Senhor, usa-nos na tua missão. Nós estamos prontos para a colheita. Assim, encerro, Pastor Sérgio, o relatório da 5ª Quadrienal da Associação Sul de Rondônia e proponho que seja aceito.